Tivemos uma pequena falha técnica aqui que acabou a luz do Jardim Botânico. Não está no nosso controle isso, né? Uma chuvinha aí, né? Mas estamos de volta. Chuva boa, por sinal. Tava Que influencia precisando. nos doxas que a gente estava falando. Aí. Você estava aí um pouco agravado de pita, precisando de um friozinho, um Eu vento mesmo e tal. tô adorando. Então, é uma boa oportunidade aí. Até tomar um banho de chuva, dependendo. Aí. Então, mais uma vez, né, galera, para quem aproveitou a oportunidade de estar chegando agora, eu sou o Lucas Ribeiro, estou aqui com o meu xará, Lucas Campos também, a gente está batendo um papo hoje aqui sobre o Ayurveda e como ele pode, como ele pode ajudar a nossa saúde, nosso bem-estar. Então, também, se você não pegou essa parte, ainda dá tempo de digitar aqui eu quero e compartilhar essa live, você vai estar concorrendo a uma sessão, né, um diagnóstico e também um tratamento, né, ayurvédico, então, com o Lucas. E dia 5 e 6 de outubro agora a gente também vai ter um workshop para se aprofundar bem nesse autoconhecimento que é o Ayurveda, que é essa ciência realmente holística, né, que olha para todos os lados do ser. É a ciência da vida. Ciência da vida, exato. E aí a gente estava falando justamente, né, como o Ayurveda é realmente a medicina no Oriente, né, na Índia, mas em alguns lugares como é realmente a medicina vigente. Então, e é muito bacana, né, trazer esse olhar completo mesmo, não só para a questão física, separada da emoção, separada até do sutil, do que seria essa espiritualidade, né? Exato. Muito bacana. É bom comentar com o pessoal também que, assim, a gente comentou aqui no começo o conceito de saúde e tal, que a Organização Mundial de Saúde reconhece o Ayurveda como prática integrativa. E no Brasil, em 2017, por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, tá? O Ayurveda foi reconhecido pelo SUS, tá? Assim como uma prática integrativa e complementar, ou seja, as terapias que o Ayurveda usa para manter a saúde, trazer de volta o equilíbrio físico, mental da pessoa, até mesmo espiritual, pode ser aplicado agora como uma forma complementar aqui no nosso país, no Brasil, nas unidades de atendimento, em alguns hospitais. Então já tem algumas unidades. Aqui em Brasília tem em Planaltino o Serpis, que trabalha com a parte complementar, e o Ayurveda está lá, teve um curso bacana para a comunidade, ver como é que usa o Ayurveda, fala das ervas medicinais brasileiras que podem ser utilizadas no Ayurveda também, bacana. Que é uma parte toda, uma ciência que o Ayurveda tem da... Você tocou num ponto bacana aí, assim, né? Eu imagino que por ser justamente assim uma ciência que foi desenvolvida num outro lugar, lá no Oriente, né? A gente tem componentes equivalentes aqui que a gente pode usar nos tratamentos? Isso, perfeito. Então, aproveitando essa pergunta, ela é muito interessante. Algumas plantas, alguns remédios, que na verdade vamos dizer que plantas medicinais, a gente tem na Índia e tem no Brasil, nativas. Algumas coisas foram trazidas aí na época lá, que inclusive na década de 80 vieram. Tinha uma parceria do Ministério da Saúde do Brasil com o Ministério da Saúde da Índia, em que os indianos começaram a vir trazer o Ayurveda, uma parceria formal de governo para governo. Algumas coisas foram trazidas, mas outras que a gente pode encontrar no Brasil facilmente, como a cúrcuma, que é o açafrão da terra, como o gengibre. Por exemplo, a gente usa muito nas massagens algum óleo base. E geralmente o óleo de gengelim nas massagens, em algumas terapias, é muito utilizado. Então a gente encontra isso aqui facilmente no Brasil também, então é bem equivalente. Óleo de coco, óleo de girassol, óleo de semente de uva, óleo de mostarda, então são alguns dos componentes que a gente usa. A alimentação, por mais que ela seja diferente, lá eles usam mais o picante, né, a questão da pimenta, a gente não usa aqui, mas os 6 sabores que o Ayurveda identifica na alimentação, a gente vai ter em qualquer comida. Então, independente se você está na China, na Índia, no Brasil, no México ou em qualquer outro lugar, a alimentação que aquele lugar te fornece vai ter esses componentes para trazer saúde. Isso é uma coisa muito importante, que às vezes a pessoa fala assim, cara, eu quero comer uma fruta que não é originária do Brasil ou não dá nessa época do ano aqui no Brasil. O Ayurveda diz que a gente deve usar aquilo que está à nossa volta. Então, se é tendência, por exemplo, Brasília tem uma época em que tem mais maracujá do que goiaba, por exemplo, a ideia é que naquela época está propício para o seu corpo, está propício em relação ao ambiente, a você usar o maracujá e não muito forçar uma outra fruta que não seja daqui, que seja trazida. Com a globalização fica mais fácil, às vezes, você poder usar uma fruta que é de origem de outro país aqui. Mas assim, o Ayurveda fala, se auto-observa e vê o que está à sua volta, onde você mora e vê o que aquilo te fornece de alimentação.
vai ser o melhor para você. Exatamente, né? Até porque tem isso, assim, a gente daqui, de repente, reage melhor às coisas daqui, né? Perfeito. E o seu acne vai estar adaptado a essa alimentação que está aqui em volta. Lucas, se eu mudo de Brasília, que tem uma época que a gente sabe que mora aqui, que é seco e fria, a gente está indo, até que está chovendo hoje, não é muita época de chover, mas a gente vai para uma época agora que é um pouco mais seca e quente, para depois vir uma chuva. Então você tem que tomar cuidados com a alimentação nessa época que seja compatível com o clima. Ah, Lucas, mas se eu mudo então para um lugar em que tem neve? Olha, você vai ter que, se você comer tudo que você come em Brasília numa época que é seca e fria, e continuar comendo essas mesmas coisas nesse lugar que está nevando, você vai adoecer fatalmente. Porque não são comidas compatíveis para fazer um equilíbrio do seu doce, dos elementos que tem no seu corpo, para que você mantenha a saúde. E a gente saúde. ouve muito isso, né? Pessoas até em viagens, assim, que vão para um lugar onde a alimentação e o clima são muito diferentes aqui, tendo realmente uma adaptação meio, Perfeito. meio difícil, né? O Ayurveda ele tem um conceito que chama Shamanya Vishesha Siddhanta. Que é o quê? Lucas, então me dá um exemplo prático então agora. Vamos falar assim, você já conversou demais e como é que eu posso usar o Ayurveda hoje? E aí a gente vai pegar esse conceito de Shamanya Vishesha Siddhanta, que ele vai dizer o seguinte, é um princípio que a gente parte desse princípio e a gente vai começar a se observar e ver como é que a gente pode usar ele. Esse princípio diz o seguinte, semelhante aumenta semelhante e oposto trata oposto. Como assim, Lucas? Imagina o seguinte, você está com calor, a gente está na época de Brasília aqui que está seco e quente. E aí você vai para uma sauna. Ela vai aumentar mais o seu calor ou vai diminuir, Lucas? Aumentar bastante. Então, ou seja, semelhante aumenta semelhante. Se você está com frio, beleza? Você está com frio aqui, você fala, cara, eu vou sair aqui nessa chuva agora, que está ventando e chovendo bastante, a temperatura com certeza está mais baixa e você já está com frio. O que vai acontecer? Você vai sentir mais frio. Então percebam isso. Ah, Lucas, eu posso aplicar isso em qualquer coisa? Pode. Normalmente, quando a gente está com frio, a gente pega uma coisa oposta. Ou vai para frente de uma fogueira, ou coloca um casaco, ou coloca uma touca. Para o quê? Para poder se aquecer. O oposto tratando o oposto. O quente tratando o frio. Certo? Se eu estou muito quente, eu estou muito febril, uma febre que eu não preciso talvez de imediato ir para um médico, as nossas avós às vezes faziam, o menino está com um estado febril ali, não está vomitando em nada muito grave, dá um banho morno para frio nele. Que aí, ou seja, está muito quente, você joga aquele atributo mais frio para estabilizar um pouco a temperatura corporal. Mesmo que a criança esteja com frio da febre, mas ela está quente. E se for um estado que o corpo está mais quente ali, você pode fazer esse banho para estabilizar a febre. E então, a partir desse princípio, pessoal, a gente começa a ver atributos que tem à nossa volta e quais são mais ou menos os atributos. Então, por exemplo, você olha assim, se tem um atributo seco, ou se tem um atributo úmido, se tem um atributo quente ou atributo frio, se tem um atributo pegajoso ou áspero, e nisso vai ser na comida. Vamos pegar um exemplo de que geralmente o pessoal quer emagrecer, está na moda de detox e tal. Vamos usar o conceito do Shamanya Vishesha Siddhanta. Se você está com mais peso, você tem mais estrutura, o próprio nome fala, você está mais pesado, você vai ter que usar o quê? O oposto. Se você está pesado, a gente usa coisa leve. Qual é a primeira coisa que a gente faz nas dietas que não necessariamente vai ser saudável? Coma coisas leves, salada, uma folha de alface, um tomate, alguma coisa assim, que vai tirar um pouco aquele peso do seu corpo. De uma forma muito simples, a gente começa a identificar a forma que o Ayurveda pensa e de fato é assim que a alimentação vai impactar no acne. Olha só, se meu acne está muito alto, a capacidade digestiva para quem perdeu a primeira parte, se a minha capacidade digestiva está muito forte, eu estou com refluxo, e ele chama que está mais quente do que o normal, você vai colocar alguma coisa mais quente, talvez não seja a ideia. Se ela está muito ácida, você vai colocar uma coisa mais básica, uma coisa que seja o oposto. Então, é nesse sentido que a gente vai começando a pensar nas coisas. Lucas, minha pele está muito seca. Né? O clima de Brasília ainda está um pouco seco, por mais que esteja frio ou quente. Exatamente, muito vento, pele muito seca. O Ayurveda fala que é uma prática da rotina diária nossa, a autooleação no corpo. Porque aí a partir daquilo você começa a lubrificar o seu tecido, que é a pele, aquilo vai alimentar e deixar ela também numa estrutura saudável. E isso vai pacificar o dosha vata, que o dosha vata é de movimento, o dosha vata traz o quê? Muito movimento para a mente, a pessoa quer mudar muito, está com muita ansiedade. Também, né? O vata ele é muito mental, ele tem essa pegada de ser mais mental, que é um dos doshas que a gente falou na primeira parte. Vai falar mais no workshop. Atributos bioenergéticos nossos, né? Isso. Então, se a gente pegar o vata, um atributo que ele tem, por exemplo, vata ligado a movimento, a secura. Se a gente aplicar esses atributos na mente, minha mente está muito agitada, eu estou com um sentimento mais seco.
eu tenho que aplicar atributos que vão ser o quê? Opostos a esse para eu tratar. Perfeito. Então, se a sua pele está seca, a gente viu que tem todo o ciclo do físico, mental e espiritual. Se eu passo uma oleação na minha pele seca e hidrato ela, essa parte de olear e usar esse atributo oposto, o óleo é o quê? Um óleo geralmente ele vai ser morno, ele é mais pesado, ele é mais úmido, tem os atributos opostos. E isso vai impactar na minha digestão, que vai melhorar, que por sua vez vai impactar no meu estado mental, que por sua vez vai deixar eu num estado em que eu possa buscar a minha espiritualidade, o meu eu. E aí, se a pessoa já está então nesse autoconhecimento, né, já conhece seu dosha, já conhece aquilo que ela está, então de repente mais ali ativado nela, ela pode inclusive usar esse óleo específico com alguma propriedade que vai trabalhar aquilo também. Exatamente, como a gente falou, cada óleo vai ter um atributo, vai ter uma especificidade, então assim, é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Eu estou com uma pele mais seca, eu estou com um desequilíbrio gástrico que é de queimação. Eu vou usar a mesma coisa que eu uso de pita para vata, que tem um atributo quente e frio? Não. Você vai ter que usar, por isso que a auto-observação é essa. Você tem que se perceber, ver quais os atributos estão impactando no seu dosha e tentar ver alimentos, ou óleos, ou ervas, ou tipos de meditações, ou até mesmo pranayamas e mantras que sejam opostos ao que você está sentindo. Perfeito. Se eu estou com a mente muito agitada, eu vou fazer um exercício de competição de velocidade, vai aumentar mais o atributo de velocidade, competição, a minha mente vai ficar mais agitada. Seria interessante talvez eu fazer uma natação. Por exemplo, para uma pessoa que é muito vata, né, que de repente tem a mente mais agitada, corrida não seja o melhor esporte. Não seria o ideal. Talvez para ela seria uma hidroginástica, uma natação, um tai chi, que é um movimento mais lento, mais tranquilo, um yoga, sem ser aqueles yogas muito hot, muito rápido, tem umas linhas que são meio pesadas. Então, assim, é isso que esse conceito é tão importante, porque isso vai estar inserido nos alimentos, são todos os alimentos têm esses atributos. No nosso corpo, meu cabelo está quebradiço, ele está seco. Então você vai passar um shampoo que você compra na farmácia, em que ele vai tirar o brilho, vai tirar a oleosidade mais ainda do seu cabelo. Porque muitas vezes eu pego o shampoo que está na minha casa, nem olho o que é e passo. Pô, seu cabelo vai ficar mais ressecado se ele tiver um atributo que resseca mais. Então a gente tem que começar a perceber essas coisas, né? Uma coisa que a gente conversou uma vez também que eu achei muito bacana é como a Ayurveda trata o sono também em relação à saúde, em relação a esses doshas também, né? Isso, exatamente. Você pode falar um pouquinho? Claro, porque hoje em dia, assim, os pilares da saúde que a gente vê, que a gente tem que ter no Ayurveda é o quê? Uma boa alimentação, né, que vai impactar no físico, mental e espiritual. Uma boa alimentação, o movimento do corpo tem que ser diário na visão do Ayurveda, então todo dia a gente tem que fazer uma atividade física. Não estou falando de academia, não estou falando de pedal, ou seja, aqui for melhor para você, que você ficar mais feliz fazendo ela. Mas eu adoro a academia. Beleza, vai lá fazer academia. Mas que tem a ver com aquilo que você falou das excreções também, o suor, né? Como um mecanismo de limpeza até. O suor vai controlar a questão da lubrificação da pele, a questão da temperatura corporal, você vai tirar um pouco do medo que é o tecido gorduroso, que é uma forma de excreção que vai tirar aquilo. Então, assim, alimentação, exercício físico, um bom sono e silêncio vão ser os pilares da saúde. Olha só. E aí, pegando a parte do sono, o pessoal fala, às vezes não estou dormindo bem, meu sono está interrompido. Aplicando aquele conceito que a gente falou do semelhante, aumenta semelhante e oposto trata oposto, a gente pode identificar alguns tipos de insônia, vamos dizer assim. Perfeito. Então, às vezes assim, a pessoa chega para mim em algum acompanhamento, ou a gente está trocando ideia com alguém, e a pessoa fala, cara, eu estou sem dormir e eu não sei o que eu faço, o que eu como. Aí a pessoa acha que todo mundo que fala que está sem dormir é do mesmo jeito. Aí a gente vai investigar isso, a pessoa fala o que não, mas como é que é essa questão? O que você fica pensando, o que você sente quando você acordou no meio da madrugada, foi no banheiro e não consegue dormir mais? E às vezes até como é que é a rotina da pessoa, o que ela come, né? E aí a pessoa às vezes fala, não, a minha mente ela é muito agitada. Mas como é agitada assim? Você fica pensando em quê? Fala, não, eu penso que amanhã eu tenho que fazer compra, mas tenho que pagar um boleto tal, eu tenho que fazer a mala da viagem, tenho que fazer não sei o quê. Perceba que eu tenho atributos que são de muito movimento e que pensam em coisas diferentes. Isso é uma insônia que a gente fala que é mais do tipo vata um pouco. Ou seja, tem um atributo movimento ali, pensa em várias coisas, a mente é rápida, gera ansiedade. E outra pessoa já fala, não, eu acordei, a minha tendência quando eu acordo e não consigo dormir mais, é que eu fico pensando em uma coisa só. Você trabalha comigo, por exemplo. Sim. Se eu sou mais do estilo pita, a gente tem a tendência a ser um pouco mais nervoso às vezes. E por algum motivo que não é muito grave no trabalho, chegou, caramba, Lucas, você fez aquele negócio lá e não sei o que, fala um monte de coisa e eu engulo aquele sapo. O pessoal fala muito isso aí, beleza? Se eu tiver uma tendência a nervosismo, a pita,
A minha insônia não vai ser essa que vai ficar pulando de galho em galho. Ah, o Lucas falou comigo, mas depois eu liguei para minha mãe, depois não. A minha insônia vai ser o quê? Remoendo, essa é a palavra certa. Vai ser fixa. Amanhã o Lucas vai ver. Eu vou chegar para ele, eu vou desaguar. Você não fale nada disso. Mas você ficou o quê? Pensando uma mesma coisa só. Então perceba que é uma insônia que ela é mais focada, mais fixa, mais obsessiva. Perfeito. Apesar de ter a palavra insônia, eu tenho um tipo diferente. Então eu não posso usar um óleo, eu não posso usar uma alimentação, eu não posso passar uma erva medicinal. Dos dois tipos de insônia a mesma erva. Perfeito. Se eu passo uma erva que vai pacificar mais a sua mente, para uma pessoa que já está com a mente mais pacificada, vai aumentar, vai ficar mais embotada ainda. Se eu passo uma erva que vai para agitar um pouco mais a mente, você já está com a mente agitada, a sua insônia vai piorar. Então por isso que a gente não pode assim, achar que tudo é a mesma coisa. Né? A pessoa fala, vou tratar a insônia. Tudo bem, tem muitas terapias que vão ajudar realmente, relaxar mental, mas às vezes você pode pontuar melhor como se fosse uma acupuntura, onde você vai naquele ponto exato, né? Na raiz do problema. Exatamente. Muito bem, aí Carol, Ana, a Rosângela, sejam bem-vindas. Então, ó, ainda dá tempo, viu? Quem quiser, escreve aí, eu quero, compartilha essa live, que vocês vão estar concorrendo a uma consulta aqui com o grande Lucas. E também, então, quiser entender melhor como que você vai trabalhar essa questão, seja a insônia, seja a sua alimentação, ter mais energia, ter mais bem-estar e saúde na sua vida, tem um workshop chegando aí também, dia 5 e 6 de outubro, né? É, isso aí, a gente vai... o pessoal perguntou um pouco do horário, na sexta-feira vai ser aí de 6, mais ou menos às 9 horas, sábado vai ser de 9 às 18, a gente vai ter um intervalo aí para o almoço, e domingo vai ser na parte da tarde, das 14 às 18 horas e 30, 19 horas. Maravilha. Então assim, vai dar tempo de a gente fazer bastante coisa legal, pessoal, ver a parte de alimentação, um pouco prático, alguns preparados do dia a dia que a pessoa pode fazer se estiver com enjoo, uma dor de cabeça, então a gente vai ver o que pode ser usado, identificar o dosha, ver quais são os atributos, pranayamas para insônia, tipo de meditação. Então uma pessoa que ela está com a mente muito agitada, tem meditação para ela que não vai ser interessante. Olha só. Então se a pessoa pratica somente um tipo de meditação, se ela tiver com a mente mais agitada ou menos agitada, às vezes aquilo vai incrementar. Isso então a gente tem que adaptar. A gente desconhece totalmente, né? A gente já desconhece um pouco da meditação, ainda acha que é uma coisa só para todo mundo, né? Exatamente. Muito bom. E aí, eu tenho algumas dicas aqui, assim, lembra que a gente falou de Agni? Uhum. Acordar de manhã é um dos primeiros passos, acho que a gente já está meio que encaminhando aqui a nossa live. Uhum. Uma coisa que é um conceito muito importante que a gente vai explorar muito melhor no workshop é a questão do Agni. Então assim, o Ayurveda interpreta que a sua capacidade digestiva ela vai dizer o quão de saúde você vai ter ou não. Porque você vai se alimentar de algo, vai processar aquilo, vai absorver, que vai para aqueles tecidos que a gente comentou, e vai eliminar o que não precisa. Natural da vida, natural do corpo humano. Então assim, algumas dicas aqui para o seu dia a dia já falando. Se você acordou de manhã, olha a sua língua. O Ayurveda tem uma prática que a gente chama de Dinacharya, faz parte da rotina diária do Ayurveda, uma coisa que a gente tem sempre que fazer. É assim, vê indícios que o nosso corpo está dando pra gente. Pô, quando você acorda, às vezes está com um monte de remela, o olho muito grudado, vermelhão, fechado, você fala, acho que eu estou com conjuntivite, é um super sinal. Você consegue ver isso de uma forma mais explícita. Perfeito. Mas nem sempre é assim que o corpo faz. Então, por exemplo, ver se a sua capacidade digestiva está boa ou não, é o quê? É raspar a língua. O Ayurveda tem o costume de ou escovar bem a língua ou raspar a língua antes de mais nada. O que você faz? Raspa a língua ou escova bem a língua e aí vai fazer suas necessidades fisiológicas. Vai no banheiro, toma um banho, pode meditar, não come nada ainda. E aí passou mais ou menos uns 30 minutos, olha a sua língua, põe sua língua para fora e olha ela no espelho. Se ela tiver com uma camada espessa e branca, é um indicativo que a refeição do dia anterior não foi digerida. Olha só. Se a refeição do dia anterior não foi digerida, deixa a sua capacidade digestiva para digerir o que tem de resto lá. E nisso então você não toma café da manhã. Lucas, mas é um absurdo, todo mundo fala que eu tenho que tomar café da manhã. Entendeu? Mas aí se você toma o café da manhã, aquele seu fogo que ainda está lá tentando digerir o restante que não foi digerido no dia passado, e você joga mais coisa em cima pesada, ele vai o quê? Ele não vai conseguir digerir. Então galera da pizza, do espaguete à noite aí, não toma café da manhã de manhã, toma um chá de gengibre.
Entendeu? Toma um chá digestivo, erva doce, toma um copo de água morna com limão se você não tiver tendo algum tipo de refluxo ou de queimação, porque senão o limão vai aumentar, igual aumenta igual. Então perceba como que são coisas simples que a gente pode ver e ir aplicando aí no nosso dia a dia. E super práticas, né? Que na verdade trazem uma outra qualidade de vida. Outra coisa que o Ayurveda fala que vocês têm, pessoal, não é normal. Ir ao banheiro todo dia é saúde, é normal, tem que ser assim. Porque eu vejo, cara, não, eu fico 3, 4 dias. Cara, se você come todo dia, você tem que ir ao banheiro todo dia. Se entrou todo dia, tem que sair todo dia. Fica você 1, 2 dias sem fazer xixi, o seu rim vai pro pau. Sim. Tanto é que às vezes quem tem cálculo urinário, alguma coisa, a pedra tava ali, trava, tem que fazer cirurgia, porque senão a urina, de uma forma geral, volta ali pro rim e pode ter um problema grave de funcionamento do rim. Sim. Então, se você colocou coisa dentro todo dia, você coloca todo dia. E os intestinos são uma parte muito importante, inclusive para as emoções também, Muito, né? Para a muito. qualidade de vida mesmo, né? A ciência moderna hoje, tanto a medicina quanto a nutrição, hoje em dia, eles já chegaram saiu até uma entrevista muito bacana com um doutor, com um médico, na verdade, super interessante, que eles estão considerando que a parte digestiva é o nosso segundo cérebro, dada a capacidade de tanto tamanho e importância que tem nessa questão de você digerir bem, eliminar, tá ligado a algumas doenças como autismo, ansiedade, enxaqueca, está tudo relacionado, muito relacionado, as pesquisas estão chegando a dizer isso, coisa que o Ayurveda já falava há muito tempo atrás, né, há 5.000 anos. Outra coisa que é interessante, só para a gente deixar mais uma dica aí, que as pessoas falam assim, e com relação a quantas vezes por dia eu tenho que comer? O que você já escutou? Dá uma divergência aí. Tem que ser polêmico, é um assunto polêmico. 3 em 3 horas. 3 em 3 horas. Vamos colocar aqui, ó, que a gente dormiu às 10 da noite e acordou 6 da manhã. Certo. Dormiu mais ou menos 8 horas. Beleza, sobra quantas horas no nosso dia? 16. Se for de 3 em 3 horas, dá mais ou menos quantas alimentações aí? Mais ou menos umas 6. 6 vezes 3, 18. Mais ou menos 5 a 6. Né? Isso é verdade? O Ayurveda fala o seguinte, eu acredito muito. Eu já vi bastante melhor e bastante pior quando as pessoas não seguem isso. Os textos clássicos do Ayurveda falam o seguinte, eu acho que é no Charaka Samhita, que é um texto bem antigo, um dos básicos, inclusive, ele diz o seguinte, a pessoa que está com saúde, ela come 2 vezes ao dia. Uou, então para mim lascou isso. A pessoa que está doente come 1 vez no dia. Certo. Tá? E aí eu pego um gancho da modinha que está aparecendo agora. Quem faz jejum intermitente come quantas vezes por dia? Muitas vezes é de 2, no máximo 3. A pessoa faz colocar um café da manhã às 10, um almoço 1, come alguma coisa 6 da tarde, fica de mais do que 12 ou 15 horas sem comer. Então o jejum intermitente, o Ayurveda falava disso há muito tempo nesses textos. É para todo mundo? Não, pessoal. Então assim, se você está acostumado a comer 6 vezes por dia, você começar a comer 2, vai passar mal. Porque é o conceito que a gente fala de satmia, respeite o seu corpo e faça a mudança gradativa. Né? Nada na vida você faz assim de uma forma muito rápida, brusca, né? Sim. Então, assim, mas o que o Ayurveda diz é isso. Por quê? Deixa o seu ar na sua capacidade digestiva trabalhar para você no seu sistema, na homeostase do seu corpo, que você vai sentir mais energia, vai estar com a mente mais clara. E se você aliar isso aí, a autooleação, as eliminações intestinais todo dia, a meditação, o exercício físico e ao sono bom, longa vida. Maravilha. Longa vida. Maravilha. Então é isso, acho que a gente vai dando encerramento aqui. Sueli, boa noite. Então, pessoal que foi chegando aí, ó, a gente ainda vai deixar essa live no ar por mais... Vamos aguardar aí mais 1 horinha até fazer o sorteio, né? Então tá chegando agora, dá tempo ainda, comenta aí eu quero, compartilha, né? Tem que comentar e compartilhar. Isso. E esperamos vocês aí, eu já tô ansiando, né, aí para poder fazer também essa vivência, esse workshop. Poder entender, né, esses detalhes aí fazem toda a diferença na nossa vida. E é isso, é a ciência do viver, né? Então a gente entender como é que vive com saúde, vive com bem-estar, né? Maravilha, super papo aqui com